ACMP, 75 anos de história. Lutas, desafios e vitórias marcam essa trajetória, construída por muitas mãos, de homens e mulheres que acreditaram que juntos são mais fortes. Fundada em 26 de dezembro de 1942, a Associação Cearense do Ministério Público é a terceira mais antiga do Brasil e uma das mais antigas do mundo. O primeiro presidente foi Raul Barbosa, na época procurador-geral do Estado. Depois dele, mais 20 presidentes passaram pela ACMP. Alguns deles compartilham aqui suas memórias. Todos os presidentes da associação têm levado a cabo a luta nossa principal, é que defender os interesses da classe, que são os interesses da sociedade em geral, dando condições a que os colegas lutem contra o crime organizado, em defesa da infância e juventude, enfim, todos os problemas que a sociedade enfrenta. A associação hoje conta com recursos satisfatórios para a sua manutenção e as necessidades mais prementes. Por outro lado, a associação goza de um prestígio social junto aos poderes públicos e junto também ao povo em face do desenvolvimento e em face do trabalho desprendidos, como se pode constatar, pode-se testemunhar com a vida atual. Mas para mim, o fato mais importante foi começar a estruturar a Associação Cearense do Ministério Público, que até então não tinha estrutura nenhuma. Nós éramos os primos pobres de tudo, não só do Ministério Público, mas da administração de uma modo geral. Eu acho que foi isso que fez com que eu cada vez mais amasse o Ministério Público. Todas essas décadas têm sido dedicadas à defesa da classe ministerial, sempre com um olhar voltado para a sociedade. Afinal, a ACMP é formada pelos membros do Ministério Público, órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Nós intensificamos essa luta, fomos para Brasília para continuarmos aquele trabalho da Constituinte, agora na feitura da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E nós conseguimos, então, em 2 anos, de 91 a 93, aprovarmos a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Eu fui a primeira presidente mulher da Associação Cearense do Ministério Público, até agora a única. Na nossa gestão, nós modernizamos a entidade de classe. Compramos uma sede nova, a outra era no centro, compramos já na Aldeota, e começamos a adquirir computadores. Foram os primeiros computadores da associação foram adquiridos na nossa gestão. Foi aí que a gente conseguiu começar a informatizar a associação. É de alta relevância a alternância do poder, é de alta relevância a conjugação de esforços indistintamente, não concentrados em nomes individualmente, porque, na realidade, os nomes são importantes nos seus tempos devidos, mas são transitórios. O que é permanente é a instituição. O que é permanente é o Ministério Público. Presidentes, membros das diretorias de diferentes gestões, colaboradores. Muitos personagens construíram essa história de 75 anos. Cada um que passa deixa suas marcas e seu legado, que serve de alicerce para aqueles que agora são responsáveis pelo futuro da instituição. Considero que foi um dos maiores desafios que a Associação Cearense enfrentou e foi a nível nacional que teve que lutar contra as investidas que vieram tentando desmontar o próprio Ministério Público, tentando podar o poder investigatório, na reforma do Judiciário, tentando amesquinhar a atuação.
e estivemos muito presentes para que as garantias conquistadas com a Constituição de 88 não fossem ali retiradas pela firme atuação que vinha apresentando o Ministério Público Brasileiro. Nesses 75 anos de existência, a associação tem contribuído bastante, tem trazido para o Ministério Público inovações e esse aspecto de defesa da sociedade, o compromisso institucional do Ministério Público foi exatamente trazido através das lutas institucionais. E essas lutas institucionais, elas são levadas a efeito pelas associações. Ao longo dos últimos 75 anos, a nossa ACMP tem prestado relevantes serviços aos procuradores e promotores enquanto categoria, ao Ministério Público enquanto instituição e também à sociedade como um todo. Na memória dos que construíram a ACMP como ela é hoje, não faltam boas histórias de inúmeros desafios, mas também de grandes conquistas e avanços. E todos os ex-presidentes são unânimes em destacar a importância da Associação Cearense do Ministério Público para os associados. Reputo a Associação Cearense do Ministério Público como a grande timoneira de nossa classe. Todas as conquistas obtidas pelos membros do Ministério Público tiveram a associação como a timoneira. A associação, acredito que é fundamental para o Ministério Público. Ela desempenha um papel de canalizar os interesses, as preocupações, os requerimentos dos associados, de todo o corpo de promotores e procuradores de justiça, além de ter uma função de congregar e unir a instituição. À frente da ACMP desde 2015, o promotor de justiça Lucas Azevedo destaca o legado que recebeu e as vitórias alcançadas nos últimos anos. Ao longo desses últimos 2 anos e 8 meses, a nossa associação obteve grandes conquistas na área estrutural que privilegia e beneficia os nossos associados. E aqui nós poderemos mencionar a questão do fundo de reaparelhamento, a questão dos cargos de assessor para promotor. Mas novas lutas se avizinham e, com certeza, no futuro, iremos travar grandes batalhas, minhas amigas e meus amigos, tanto na questão remuneratória, que esse precisa ser o mote principal para os próximos anos, como também no combate às medidas legislativas e proposições legislativas que visam enfraquecer o Ministério Público. Vamos intensificar esse trabalho e contamos, obviamente, com o apoio de todos para que tenhamos uma luta exitosa e para que nós possamos nos sair cada vez mais fortalecidos e robustecidos dos enfrentamentos do porvir. Agradeço a todos pelo apoio que dão à nossa entidade, de uma maneira geral, porque com o apoio de todos nós podemos sim enfrentar qualquer inimigo, qualquer desafio. A partir de agora, vamos construir os próximos 75 anos.